Povo de Deus, boa tarde, que a graça e a paz do Senhor seja nos vossos corações, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com cada um aqui nesse dia a respeito da intercessão. Como líder da intercessão na igreja em que congrego, na Via Amor, fazendo parte desse projeto tão abençoado e abençoador que é o projeto da Via Amor. E como líder do Ministério de Intercessão, eu tenho procurado estar estudando, pesquisando a respeito do tema intercessão. E eu quero estar compartilhando hoje, vou procurar de uma forma bem direta e objetiva para nós poder estar falando desse tema tão abençoado. E eu espero que o Espírito Santo possa despertar o teu coração para esta grande obra. Eu quero ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, e o verso de número 26, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Nós vemos que Deus, ele concedeu para o homem o domínio, ou seja, o Senhor, ele confiou a autoridade na vida do homem. Façamos o homem à nossa imagem. E o Senhor fala que ele possa estar dominando sobre as aves do céu, sobre os répteis, sobre os animais. Ou seja, o Senhor, ele deu autoridade para o homem, para que assim o homem pudesse estar fazendo a sua vontade, dominando com essa autoridade, com este poder confiado da parte do Senhor. E nós vemos que o Senhor, no capítulo 3, o Senhor, ele todas as vezes à tarde, no livro de Gênesis, capítulo 3, o Senhor, ele vinha para ter intimidade com o homem, para poder estar falando com o homem, para estar usufruindo de uma intimidade, falando a respeito das coisas espirituais. Porém, a Bíblia fala que Satanás, ele entra na história, trazendo a sua meia-verdade. E a partir daí, dentro desta meia-verdade, o homem, ele é persuadido, o homem, ele é seduzido para estar pecando. E aí então nós vemos a primeira intercessão. Nós vemos a primeira intervenção do Senhor para poder estar beneficiando a outro. Ou seja, a intercessão, ela não fala a respeito de mim, ela fala a respeito de outra pessoa. Eu sou apenas aquele que vou entrar na história para poder estar trazendo benefício para o próximo. E nós vemos que o Senhor, ele procura o homem no jardim. E ele, vendo que o homem está afastado pelo pecado, pelo engano, porque a pessoa que ela tem em sua vida a verdade, a mentira não pode penetrar. Porém, o homem agora, ele havia sido seduzido pela mentira. E qual foi a mentira? Certamente não morrerás. A serpente disse para a mulher, você não vai morrer. Por isso, agora, houve uma mentira injetada e o homem agora, ele tem dúvida da palavra de Deus, que o Senhor fala, certamente morrerá. E todo aquele que tem dúvida a respeito do caráter, a respeito da santidade, de quem é o Senhor nosso Deus, esse daí não pode permanecer na presença de Deus em santidade, porque ele está engoldado pela mentira. E a mentira vai estar o afastando da presença de Deus. E nós vemos aqui a palavra de Deus, ela nos mostrando agora que o homem, ele está fora. O homem, ele está no pecado
E o Senhor, como das outras vezes, ele volta para poder estar procurando o homem e perguntando a Adão, aonde você está? E Adão agora, ele está escondido. Ele ouve a voz do Senhor, mas ele se esconde. E o Senhor continua insistindo. E Adão, então, ele fala, Senhor, eu estava escondido ali, ouvi a tua voz. Porém, o pecado me seduziu e agora eu estou afastado. E o Senhor, então, ele faz as perguntas, quem foi que te fez conhecer que você estava assim? Mas não vamos entrar nesses detalhes. Eu quero dizer a você que o Senhor, então, ele providencia um animal, o intercessor, para que o homem não esteja nu, para que o homem não esteja sem roupa. O intercessor agora aparece, o sacrifício, o primeiro sacrifício, e então o homem ele é vestido. Eu quero dizer para você que em todo tempo o Senhor ele vai estar procurando meios para poder estar trazendo cada um de nós na sua presença. E eu quero dizer que não existe meio termo. Ou nós estamos na presença de Deus, servindo ao Senhor, nós vestimos a camisa da verdade, ou então nós estamos sendo engoldados pela mentira. Nós estamos sendo arrastados pela mentira. Porque não tem como nós estarmos servindo a Deus e dizer que temos bandeira branca para Satanás. Algumas pessoas eu tenho ouvido ao longo da minha vida na presença de Deus, algumas pessoas falando que mexendo com a área da intercessão, mexendo com a área da libertação, intercessão, é uma área que traz muitas retaliações, traz muitos levantes, mas eu quero dizer que a partir do momento que nós levantamos as mãos, temos um encontro com a pessoa do Espírito Santo, somos agora regenerados pelo sangue de Jesus, nos aproximamos de Deus. Agora nós levantamos a bandeira e dizendo, eu pertenço ao Senhor. E agora nós vamos viver em uma batalha constante, a mentira com a verdade, a paz com a guerra. Nós vamos estar continuamente em uma batalha com o mundo espiritual. E a palavra de Deus, ela chama cada um de nós para poder estar diante da presença do Senhor, para que nós possamos estar tomando agora este poder, esta autoridade que o Senhor, ele confia sobre a minha vida e sobre a tua vida. Eu quero dizer aqui e compartilhar com você o que o Senhor, ele vai fazendo ao longo da história. E nós vemos aqui, eu fiz aqui algumas anotações. A primeira coisa que o mundo espiritual, ele batalha contra as nossas vidas que nós precisamos ter a armadura espiritual, a cobertura espiritual e a patente espiritual na presença de Deus. A armadura espiritual, você vai ver no livro de Efésios, no capítulo 6, e no verso de número 12, nós vamos ver que nós precisamos de estar revestido com essas armaduras espirituais. Nós precisamos, eu quero ler com você, no livro de Efésios, no capítulo de número 6 e o verso de número 10. Você pode estar acompanhando comigo Efésios capítulo 6 e o verso de número 10, que diz assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra todos os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau
e havendo feito tudo, ficai firme. Estai, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todo dardo inflamável do maligno. Nós vemos aqui, dentro desta palavra, que desde o princípio, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se nós não temos o conhecimento da palavra do Senhor, desde o princípio, nós vemos lá em Adão. O Senhor, ele disse, de toda árvore do jardim você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não coma, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. A palavra. O Senhor, ele deu a palavra. A palavra do Senhor, ela é vida. A palavra do Senhor, ela é verdade. A palavra do Senhor é escudo e ela é broquel. Ela fortalece para nos proteger e também para atacar contra o nosso adversário. E nós vemos aqui a palavra de Deus, ela dizendo, revestir de todas as armaduras de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, nós vemos aqui que a armadura, ela vem para poder estar nos fortalecendo, nos protegendo contra tudo aquilo que vem de Satanás contra a nossa vida. Se nós não temos o conhecimento da palavra de Deus, nós somos presa fácil. E o intercessor, ele tem que ter isso na tua vida. Ele tem que ter o conhecimento da palavra de Deus. Ele tem que conhecer quem é que está falando contigo. Ele tem que ter o conhecimento daquilo que ele está fazendo. Primeiro, por que eu estou intercedendo? Quem foi que me chamou para ser o intercessor? A quem? Quem será beneficiado com a intercessão? Qual é o motivo da minha intercessão? O que acontecerá na vida da pessoa que eu estou intercedendo? Quais são os recursos que tenho para que eu possa interceder? Nós precisamos de ter princípios para que nós possamos estar fundamentados sobre ele, para que outras pessoas sejam abençoadas. Nós tendo a armadura de verdade, só a verdade resiste à mentira. A Bíblia, ela nos fala, no livro de João 8,44, quero ler com você, leia comigo, Evangelho de João, no capítulo de número 8, e no verso 44, abra sua Bíblia comigo e leia comigo, que nos diz assim a palavra de Deus. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Nós vemos que o diabo, ele é mentiroso e ele é pai da mentira. Mas e o nosso Senhor Jesus? O nosso Senhor Jesus, quem ele é? Nós vemos aqui, no mesmo capítulo de João, capítulo 8, e o verso 32, o Senhor Jesus, ele dizendo, e conhecereis a verdade. Quem é a verdade? O próprio Deus, o próprio Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você tem o conhecimento da verdade, você vai afastar-se da mentira. A mentira, ela não vai ter êxito sobre a tua vida. E nós vemos que lá no princípio, a serpente, Satanás, ele iludiu o homem por meio do quê? Por meio da mentira. Induziu o homem. E ao longo da história nós vamos ver
a mentira, ela sempre andando paralela. Nós vemos que a mentira seduziu Eva, Eva a Adão. Espiritualmente, muitas pessoas, eles olham a vida que nós vivemos de uma forma natural, como se nada tivesse acontecendo. Mas nós vemos que espiritualmente o Senhor deu a palavra dizendo, certamente morrerá. E aí algumas pessoas falam, mas o homem continua vivo. E o nosso Deus, ele está falando de uma vida ainda muito mais abundante, que é a vida eterna, que é ter a comunhão com ele. E agora nós vemos que o homem, ele não vai se contentando com aquilo que acontece. Nós vemos que agora Noé, ele é levantado. Nós vemos que em poucos anos acontece agora de Noé, ele sendo levantado, uma pessoa justa em meio a uma geração perversa, em pouco tempo, onde a prostituição, o adultério, o homicida, o parricida, o matricida, onde a mortandade, onde cheirou mal, o pecado do homem cheirou mal aos olhos, às narinas de Deus, cheirou mal. E Deus, ele quer destruir, ele quer acabar com aquela geração em pouco tempo. Espiritualmente falando, o homem afastado de Deus, o homem totalmente destituído na presença do Senhor. Mas nós vemos que Deus tem um ali que Deus achou graça na vida de Noé. E Noé foi passado para ele para que ele pudesse construir a arca. Ele construía a arca, mas também intercedia e pregava a favor do povo. Para que o povo pudesse se arrepender, para que o povo pudesse se voltar ao Senhor, para que o povo pudesse ter um conhecimento do Senhor. E o povo não queria arrepender-se dos seus pecados. Houve então a destruição. A palavra de Deus, ela diz que a arca foi fechada e Noé foi poupado com a sua casa. Nós vemos que não muito distante, o Senhor então, ele levanta agora a Abraão. Nós vemos que a geração, ela vai crescendo e os homens, eles começam, ao invés de estar focado no Deus da provisão, o Deus que criou os céus e a terra, o povo, eles começam a olhar para a terra e esquecendo do Deus do céu. Nós vemos que agora existe uma nação, que existe agora as nações sobre a face da terra, e o homem, ele continua pervertendo, continua se afastando da presença de Deus. E nós vemos que, um pouco antes, Nimrod, ele quer criar, ele quer subir, ele quer ser mais. Ele fala, não, eu serei nós vamos ter o nosso nome aqui exaltado. Ele está preocupado consigo mesmo, a autolatria, endeusando a si mesmo. Vamos colocar o nosso nome, vamos conquistar. E Deus, então, ele desce e distribui o povo, confunde a língua. O Senhor, ele dizendo, filhos, eu quero intimidade. Mas o homem não entende isso. E cada um vai para o seu lugar. O Senhor, ele quer levantar pessoas intercessoras que possam estar intercedendo na sua presença. A palavra de Deus, ela nos diz que agora o Senhor, ele chama Abraão. E nós vamos ver uma intercessão bem clara. Abraão agora, quando vai ter a destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão, ele se coloca na presença do Senhor e ele fala, Senhor, mas e se lá tiver 50 justos? O Senhor vai destruir o justo com o injusto? E ele vai intercedendo, ele vai pedindo, porque ele estava preocupado com vidas que lá estavam. E também o seu sobrinho. E ele vai intercedendo, Senhor, Senhor, Senhor. Ele queria que fosse poupado. Ou seja, o intercessor, ele esquece de si. Ele esquece da maldade que fizeram com ele, ele esquece daquilo que se levantaram, da mentira, da calúnia, ele esquece da arrogância, da humilhação que talvez passou, ele esquece da afronta que foi feita com ele,
ele se preocupa com a alma. Porque o intercessor, ele entende, ele tem um entendimento na presença de Deus, de quem foi que o chamou. E ele compartilha do sentimento do Senhor para com a humanidade. Uma humanidade que está gemendo, uma humanidade que está sofrendo, porque está pautada nesta vida, está com os olhos fixos nesta terra, mas o Senhor tem chamado para que nós possamos estar com as visões acima das estrelas, acima do primeiro céu, acima do segundo céu, no terceiro céu, onde está o Senhor da glória, o nosso Salvador. E a palavra de Deus, ela vai nos dizer que em toda a Bíblia, e eu quero estar compartilhando passo a passo com cada um sobre a intercessão bíblica, sobre a intercessão em toda a Bíblia. Nós vemos o Senhor, ele atendendo, o Senhor intercedendo, o Senhor levantando pessoas para que possa estar intercedendo. E nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra diante da presença de Deus. E não tem como nós estarmos na presença de Deus e dizer, mas amado, eu tenho medo de expulsar demônio. Eu tenho medo de orar e de repente eu estou mexendo na caixa de marimbondo. A partir do momento que você disse, eu pertenço a Deus, você já está mexendo no vespeiro. A sua vida já não é mais uma vida natural. Você já passa a ser um homem espiritual. E andar em cima do muro não tem como. Ou você pertence a um, ou pertence ao outro. Ou você pertence a Deus, ou você pertence a Satanás. Ou você está com a bandeira da fé, ou você está pertencendo à bandeira do ódio, da ira, da discórdia, da mentira, da falsidade. Não tem como servir a verdade proclamando a mentira. É uma escolha que nós fazemos na presença de Deus. E o intercessor, ele não pode ter uma vida dupla. Ele não pode ser um agente duplo. Se é confiado uma verdade para ele, é confiado uma intimidade, é confiado algumas coisas íntimas e pessoal para o intercessor. O intercessor, ele sair falando a respeito daquilo que foi confiado a ele. O intercessor, ele pega aquilo que foi passado para ele e ele leva para o céu. O intercessor viu algum problema, viu uma pessoa pecando, uma pessoa no erro, o intercessor, ele pega aquilo e leva na presença de Deus. O intercessor, ele não tem direito de sair falando ou defamando. O intercessor, ele vê o caos em volta de si e ele tem a certeza que Deus, em meio ao caos, é poderoso para poder mudar aquela circunstância. Deus é poderoso para poder estar mudando tudo aquilo que está à sua volta. O intercessor, ele olha com o olhar daquele que o chamou. Porque para muitas pessoas que estão olhando e vendo derrota à sua volta, o intercessor, ele olha para o Deus que fez os céus e a terra e sabe em quem ele tem crido. E sabe que o nosso Deus é poderoso para mudar aquele caos e tornar uma campina, tornar em pastos verdejantes. Nós servimos a um Deus que é poderoso e que muda a história, mesmo em meio à crise. O nosso Deus, ele pode. É por isso que nós não vamos buscar nas pessoas humanas, político, recursos naturais, no psiquiatra, nós não vamos buscar nestas pessoas aquilo que nós entendemos que é espiritual. Nós pegamos o que é espiritual e nós conduzimos para aquele que pode todas as coisas. Muitas pessoas estão gemendo, tirando as suas vidas. O caos está instaurado sobre a terra. Muitas pessoas perdendo os seus empregos. E muitas pessoas, ao invés de estar intercedendo, ele pega todo esse caos e começa a transferir a outras pessoas. Por quê? Porque perdeu o espírito de intercessão.
Mas se você tem um espírito de intercessão, você tem o Espírito de Deus sobre a tua vida, você vai pegar todo este caos que está instaurado e você vai levar para aquele que tem a capacidade, para aquele que tem o poder de mudar esse caos e trazer bonança sobre a face da terra. Aquele que tem poder de curar, que tem poder de libertar e de transformar, é o Senhor dos Exércitos. Eu quero que você possa guardar isso, esta palavra, no teu coração. A palavra de Deus, ela nos diz que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje nós estamos dando uma breve palavra a respeito do livro de Gênesis, e se nós formos falar, nós teremos aqui muitas referências dentro do livro de Gênesis a respeito da intercessão. Mas eu quero que você possa compartilhar esta palavra, deixa aí o seu comentário, curte, manda para um amigo seu, para que nós possamos juntos estarmos compartilhando juntos, crescendo na graça e no conhecimento, na presença do Senhor. E eu quero que você possa guardar esta palavra no teu coração. A palavra do Senhor Jesus, ela é bem clara quando ela nos diz. Eu quero deixar para você, para sua meditação, o Senhor Jesus, ele dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É somente por Jesus. Eu quero deixar para sua reflexão. Ou nós servimos a verdade, nós estamos no caminho e caminhando para uma vida eterna, ou então nós estamos na contramão. Ou nós vestimos a camisa da graça, ou nós estamos vivendo uma miséria, uma vida em decadência, na presença de Deus. Eu e você fomos levantados para este tempo presente, para fazer a diferença na face da terra. Você não está sozinho. Você é um homem que o Espírito de Deus tem levantado para estar fazendo a diferença. Então esteja intercedendo a favor da sua família, da sua casa, a favor dos seus vizinhos, da sua igreja, da sua comunidade, desta cidade e de toda a nação. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida de uma forma poderosa. E qualquer dúvida, nós estamos à disposição de cada um dos amados para estar aprendendo juntos, com toda a humildade, buscando aquele que nos chamou. Que Deus continue vos abençoando poderosamente, em nome de Jesus.